Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma Live Office Hours. Se você ainda não colocou a sua pergunta, você pode colocar agora na live. Eu vou deixar aqui, deixa a sua pergunta aqui. Oi, Vânia! Tudo bom? Então a gente está começando outra Live Office Hours. Se você ainda não deixou sua pergunta, pode deixar aqui. No final a gente vai responder. E a sua pergunta pode ser pergunta de contabilidade, de imposto de renda, de ITIN, de IAN, de abertura de empresas, Social Security. Qualquer uma dessas perguntas a gente vai responder para te ajudar. Bom, gente, o Facebook ele não permite mais eu colocar links aqui na live, eu não sei por quê. Então, geralmente eu gosto de mandar os links, porque aí você tem uma referência do AS, da Califórnia, de qualquer pessoa, exatamente falando sobre aquele assunto que eu estou explicando aqui. Então, se você quiser algum link que eu esteja falando, olha, eu tenho o link disso, você pode me falar que ou eu mando por mensagem aqui mesmo no Facebook para você, ou então você pode me mandar um e-mail que está no cabeçalho dessa live para contact@officetaxservices.com, que eu também mando o link para vocês, sem problema nenhum, já que o Facebook não permite mais que eu coloque os links durante a live. Eu não sei por que essa restrição. Na primeira live eu consegui fazer isso e foi muito legal. No segundo, ele bloqueou fazer isso. Então, infelizmente, é como é, né? A gente... Oi, Jussiara! Jussiara sempre aqui. Bom dia! Então, olha, hoje a gente vai começar. Tem muita coisa para a gente falar hoje, tem muita pergunta, vocês vão ver, mas vamos lá. Hoje as notícias, eu vou concentrar hoje nas notícias para quem mora na Califórnia. A gente vai ter tendência de falar mais sobre a Califórnia, porque a gente está aqui em San Diego e eu adoro a Califórnia. A gente vai trazer as notícias hoje, especialmente da Califórnia, para quem mora aqui. Primeira notícia é: os residentes da Califórnia, a partir deste ano, é obrigatório, além do endereço, colocar o county na tax return da Califórnia. Então, a gente lá na Office Tax Service já tem essa preocupação de olhar tudo que tem que fazer e fazer. Agora, se você vai fazer isso fora, lembra que é obrigatório colocar o county na... Olá, Helder! Janaína! Olá, tudo bom? Ah, Helder, tudo bom? Sejam todos bem-vindos. Então, na Califórnia esse ano, obrigatório colocar além do endereço o county, tá bom? Lembrando que a partir de 2020, Califórnia vai estar pagando os créditos Earned Income Tax Credit e Young Child Tax Credit para quem tem ITIN. Isso é muito bom. Eu já falei um pouco sobre isso aqui em alguma live anterior e vou repetir hoje porque é uma novidade da Califórnia para Tax Return de 2020. Então, quem tem ITIN, tanto faz se é a própria pessoa, se é o esposo, esposa, ou se é a criança, se qualificar, vai receber os créditos, mesmo tendo ITIN. Isso foi uma notícia que eu achei maravilhosa esse ano. Se você ainda não colocou a sua pergunta aqui, você pode colocar aqui agora no comentário da live, que a gente vai responder para você no final da live. Bom, a
partir de 2020, Health Insurance é obrigatório na Califórnia, não é no âmbito federal, mas na Califórnia é obrigatório ter o Minimum Essential Coverage Individual, é um mandate da Califórnia. Então, se você teve como indivíduo menos de 46 mil, alguma coisa, de taxable income em 2020, você não vai estar enquadrado nessa penalidade, mas se você teve mais do que isso, você tem que ter tido, senão você vai ter multa, que é o penalty, tá, gente? Tem o link específico disso, a gente tem link falando sobre o Minimal Essential Coverage, o que que é, sobre o mandate da Califórnia, sobre uma entrevista para ver se você tem que pagar ou não a multa. A gente tem link de quanto seria essa multa e quanto é o seu mínimo taxable income se você tiver que pagar a multa. Então, se você quiser algum link sobre este assunto, me avisa que eu mando para vocês no, na mensagem aqui no Facebook ou então por e-mail, tá bom? Se você ainda tiver alguma pergunta, pode colocar na live aqui, nos comentários, que a gente vai responder no final da live. E a outra notícia é que no período de janeiro de 2021 a janeiro de 2024, uma ótima notícia. LLC registrada na Califórnia está isenta a pagar anual tax no primeiro ano. Isso é uma bill, né, a Bill 85, que eles falam o seguinte, porque quem tem corporation e tem loss no primeiro ano, já era assim, não precisa pagar isso annual tax, é isento. Mas LLC, até antes de janeiro de 2021, tá? Obrigatório a pagar o primeiro ano ah, de franchise tax. A partir de janeiro de 2021 até a janeiro de 2024, vai estar isento. A gente não sabe se isso vai perdurar ou não, mas durante esse período, aquela lei de 15 days, 15 dias, eu quero, tô misturando inglês com português, 15 dias, que era a regra que antes, por exemplo, se a sua empresa funcionou mais do que 15 dias no ano, ela tem que pagar essa taxa, ela tá, por enquanto, suspensa para o primeiro ano, tá bom? E a gente tem o link também, se você quiser saber mais sobre esse assunto, me avisa, eu posso mandar o link sobre isso para você. Se você ainda não perguntou, não tem a sua pergunta, pode colocar aqui na live, que no final eu vou responder a sua pergunta. E a outra notícia que eu tenho para vocês, que a fanpage, né, a página no Facebook da iTrain Shop já está no ar. Se você ainda não curtiu, pode curtir, participe. A gente vai ter muita coisa legal lá na iTrain Shop. Vai ter muito mini curso gratuito e vai ter muita coisa para vocês. Então, se você tiver oportunidade, participe da iTrain Shop. Bom, vamos começar com as nossas dicas de hoje. E se você ainda não perguntou sua pergunta, pode deixar aqui nos comentários da live. No final, eu vou responder para você. A primeira dica que eu tenho para vocês é não esqueça de verificar quanto que você ganhou de estímulos check em 2020 e no início de 2021, antes de fazer a sua tax return, porque você vai precisar dessas informações. Então, para que eu vou precisar disso? Você vai precisar disso porque se você recebeu tudo que você tinha que receber, ótimo. Se você não recebeu tudo que você tinha que receber, ou se você não recebeu, você vai poder reclamar isso no Recovery Rebate Credit. Então, você tem que informar para a pessoa que está fazendo a sua tax return quanto você recebeu de estímulos check em 2021 e no início em 2020 e no início de 2021. Então, não se esqueçam
de verificar, antes de você ir fazer a sua tax return, ir lá verificar quanto você teve de stimulus check, ok? A outra dica que eu quero lembrar para você, quando você for fazer a sua tax return, a sua declaração de imposto de renda, é que em 2020, se você tirou 401k relacionado com o Covid, você não vai precisar pagar aquelas 10% de multa, você vai estar isento disso. Então, lembrar, fazer o report corretamente para ter os 10% perdoado, tá bom? Então, ó, se você ainda tiver alguma pergunta, pode colocar pra gente nos comentários da live. Muito obrigada por você estar aqui participando da live com a gente. E no final a gente vai responder essa pergunta. Agora, a próxima dica que eu vou falar para vocês é se você é US person. Mas o que é US person? Gente, para as taxas, eu sempre falo com as pessoas o seguinte: taxas e imigração são separados em muitas situações, nos conceitos principalmente. Porque a pessoa é residente, para ela ser US person para as taxas, ela tem que ser cidadão americano ou residente. E para ser residente, ou ela tem um green card, que ela é permanente residente dos Estados Unidos, ou ela se qualifica como residente se ela está aqui fisicamente mais de 183 dias. E isso é uma regra do IRS. Tem uns cálculos bem específicos para determinar isso, não precisa ser corrente, mas sim, a pessoa pode ser tratada como residente. E se ela for tratada como residente, o que isso afeta a sua declaração de imposto de renda? Afeta porque ela vai ter que declarar a renda que ela ganha, não interessa aonde que ela ganha essa renda, aqui nos Estados Unidos. Então, isso é que vai afetar. Se você é tratado como residente aqui nos Estados Unidos, você tem que fazer a declaração aqui e declarar a renda, não interessa aonde você ganha. Isso é muito importante. Outra coisa, se você é residente ou se você é US person, você tem uma conta no exterior com mais de 10 mil dólares, você tem que fazer o report do FBAR, tá? Cada dia a gente fala isso aqui para deixar você mais consciente que isso é uma obrigação sua. Você não vai pagar mais imposto porque você está fazendo o FBAR, não. Mas você tem que fazer o report das contas, porque se você não faz, tem multas altíssimas e é considerado crime aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, fica ligado. Essa é uma dica que eu dou para você. Se você tem conta no exterior com mais de 10 mil dólares, você tem que fazer o report de FBAR. E se você é US person, ou cidadão americano, ou residente, você tem que reportar a sua renda, não interessa aonde você ganha essa renda, tá bom? Então, se você ainda não colocou a sua pergunta e você está aqui na live, está participando com a gente, pode colocar a sua pergunta aqui nos comentários e a gente vai responder no final da live, tá bom? A outra dica que eu tenho para você é, se você estudou em 2020, pagou os seus estudos, estudou, que eu falo aqui nos Estados Unidos, tá? Se você estudou em uma instituição qualificada aqui nos Estados Unidos, pagou do seu bolso esses estudos, não esqueça de pedir o formulário 1098T de tatu, T98T. Por quê? Porque você vai poder reclamar créditos educacionais aqui na sua declaração de imposto de renda, tá bom? Então, a gente tem links também sobre esse assunto. Se você quiser, manda uma mensagem aqui na live pra gente, eu mando por mensagem. Ou então, escreve pra gente no contact@officetaxservices.com. Esse e-mail tá no topo dessa live, no enunciado dessa live.
Então, se você precisar do nosso e-mail, tá lá, hoje eu coloquei lá. E, para terminar nossas dicas de hoje, não esqueçam de participar dos mini cursos que estão na plataforma da eTraining Shop e participar da eTraining Shop tanto no Facebook quanto no website da eTraining Shop, que é www.etrainingshop.com. Tá bom? Então agora nós vamos para a pergunta do post, né? Olha, gente, eu não sei o que acontece, mas as pessoas perguntam em qualquer outro lugar, de menos no post que está escrito assim: deixe sua pergunta abaixo nos comentários. É muito engraçado. A pergunta vem de toda forma, vem em outros posts no próprio grupo do Facebook, né? O Brazilian Business California, esse grupo que a gente está fazendo a live. A pergunta vem em todo lugar, de menos no post que é deixe sua pergunta abaixo nos comentários. Eu acho que a gente vai ter que colocar esse post logo que a gente acabar a live, a gente já bota o post para ver se a pessoa vê o post. Engraçadíssimo. Tá bom, então a gente não tem pergunta no post, deixa a sua pergunta aqui, mas a gente tem perguntas que foram enviadas em outros posts lá no grupo. Então eu vou responder essas perguntas agora. A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Elder Mello. Ah, quando os membros da LLC assinam um Operating Agreement, é necessário registrar este documento em notório para oficializar este contrato ou somente manter nos acervos documentais da empresa? Olha, Helder, a sua pergunta eu acho que vai ajudar muita gente. Muita gente tem essa dúvida. Não, até onde que eu tenho conhecimento, a Califórnia não tem requerimento para que você precise notarizar o Operating Agreement da sua empresa. É só realmente. Agora, eu sempre aconselho as pessoas assinarem e deixarem tudo documentado, né? Porque você nunca sabe quando é que você vai precisar. E você nunca sabe, principalmente quando é uma partnership, até quando que os sócios vão estar de bem, né? Então, é sempre bom deixar tudo assinado, mas não precisa notarizar. Para quem não sabe o que é um Operating Agreement, um, e está aqui escutando a live, Operating Agreement é o documento que você faz falando quais são as regras operacionais, né, que a sua empresa vai ter. E usa-se o Operating Agreement geralmente quando você tem uma LLC ou uma partnership. Uma LLC pode ser de um membro só ou pode ser de mais de um membro. Em todo caso, é bom a pessoa ter o Operating Agreement. É onde estabelece as regras da empresa, basicamente. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, Helder, não, até onde vem o meu conhecimento, a Califórnia não tem exigência, não é requirement ter isso notarizado. E a outra pergunta do Hélio, do Helder, desculpa, do Helder, aqui ele colocou outra pergunta. A Califórnia permite que ao abrir uma LLC se utilize temporariamente o endereço do escritório contábil, se assim a empresa e o contador se ajustarem? Olha, a Califórnia só não vai deixar você ter P.O. Box. Não é permitido P.O. Box. Muita gente, inclusive, coloca endereço virtual. A Califórnia vai aceitar, não vai rejeitar. Teoricamente, o endereço que a Califórnia fala é onde o business tem a presença física. Então, se a presença física, esse é o meu entendimento, é o contador que está representando naquele momento, eu não vejo problema. Claro que se for uma empresa, por exemplo, de venda de automóvel, vai ter outras exigências, vai ter que ter um showroom ali, depende do que. Mas, teoricamente, o que a Califórnia faz é não aceita P.O. Box
E ela fala o seguinte: o endereço da sua empresa precisa ser o endereço físico da sua empresa aqui na Califórnia. Teoricamente, essas as exigências que a Califórnia faz, tá? Se você tiver ainda outra pergunta, e se você estiver aqui na live, você pode colocar e a gente pode ainda trocar alguma ideia. Bom, agora tem a pergunta aqui da Vânia. Estou preenchendo meu W4 e não sei se coloco que tenho dependente ou não. Qual a melhor opção? Ok, e quem preenche o W4? Vamos falar um pouquinho do W4. O W4 é uma coisa que muita gente tem dúvida. Primeira pergunta aqui, se coloco que tenho dependente ou não. Se você tem dependente, você coloca que você tem dependente. É simples. Qual a melhor opção? Veja só. Eu vou falar o que acontece quando você coloca dependente, quando você não coloca dependente, e você vai falar qual é a melhor opção para você. Quando você coloca dependente, significa, olha, eu vou ter esse break na minha tax return. Então, eles vão segurar menos imposto. Se eu não coloco que eu tenho dependente, eu não tenho esse break e aí eles vão segurar mais imposto. Qual é a melhor opção? Você vai decidir. Agora, quem preenche o W4 é você. Você preenche o W4 com as informações que são suas. Quanto mais real ele for, mais próximo da sua realidade na tax return vai ser. Você preenche o W4 e você entrega para a pessoa que está te contratando, tá bom? Outra coisa sobre o W4 que eu queria falar para vocês é, W4 você deve entregar para a pessoa que te contrata sempre que alguma coisa mudar. Por exemplo, digamos que você só tem esse emprego agora e tal, então você vai preencher lá, só tem esse emprego, manda para o seu empregador. Se amanhã você acha outro emprego que você também vai ser taxado, você tem que submeter outra W4 para esse empregador, informando para ele que a sua situação mudou. Por quê? Porque assim vai ser mais correto a sua dedução, tá? Durante o ano, e aí na sua tax return você vai ter um melhor resultado, digamos assim. Se você tiver que pagar a taxa, você já pagou um pouco durante o ano. Não deixa tudo para pagar lá na hora da declaração de imposto de renda. Tá bom, Vânia? Então, se você ainda tiver alguma pergunta sobre isso, pode me mandar aqui nos comentários, ou pode me mandar por e-mail, do jeito que você preferir. Bom, então, essas foram as perguntas que o pessoal colocou em outros posts. E agora eu vou colocar as perguntas para vocês que eu recebi por e-mail, por clientes nossos. Então, a primeira pergunta que eu tenho aqui é: o que eu posso deduzir na minha tax return se eu fui assistente pessoal de outra pessoa? Ótimo. Se você foi assistente pessoal de outra pessoa, o que você tem que pensar? O que você gastou para fazer o trabalho de assistente, né? Então, lembra, se você gastou carro para fazer o trabalho, não é para ir trabalhar se o seu trabalho. Porque lembra, gente, uma coisa que eu queria lembrar todo mundo: commuting não é milhas dedutíveis. Commuting é o tanto que você vai do seu da sua casa para o seu trabalho. Isso é commuting. Commuting não é dedutível, tá bom? Então, se você, voltando à pergunta dela, se você foi assistente, você vai, se você usou, por exemplo, essa pessoa falava assim, olha, vai aqui fazer isso, vai ali fazer aquilo de carro, e você foi no seu carro e você pagou a sua gasolina, então você vai deduzir milhas, né, de carro. Ah, ou outra despesa que você teve com o carro. E aí você vai ter que informar telefone. Se você gastou o seu telefone para fazer ligação enquanto você estava trabalhando de assistente, também você vai deduzir. Se você trabalhou da sua casa, não foi trabalhar
para outra pessoa, né? Se você trabalhou da sua casa, você vai deduzir home office. Então, o que, que você vai deduzir como assistente vai depender do que você gastou para trabalhar como assistente, tá bom? Se você tem alguma pergunta específica, olha, isso daqui qualifica, você pode mandar para o e-mail, a gente pode responder para você. Mas, teoricamente, é tudo que for ordinário e necessário para fazer essa função, tá bom? Olha, gente, se você tem alguma pergunta, pode deixar aqui na live que a gente vai responder no final. A outra pergunta que eu tenho é: eu tenho uma LLC, como faço para pagar a taxa de $800? Se você tem uma LLC, tanto um LLC Single Member LLC como Partnership, você vai conseguir o voucher, ou você pode ir diretamente lá no site pagar, ou então, se você quiser o voucher, quando você fizer a declaração de imposto de renda, geralmente, pelo menos lá no Office Tax Service a gente faz isso, a gente dá o voucher para a pessoa vai lá e paga. E lembra, tem até 15 de abril para pagar essa taxa de $800 da Califórnia. A gente falou 800 porque é o mínimo, tá, gente? $800 é o mínimo que se paga de franchise tax da Califórnia. Bom, e eu tenho mais uma perguntinha aqui. Eu mudei meu nome em 2020 e eu preciso ajeitar o Social Security antes de fazer minha tax return? Sim, veja só. Se você mudou o seu nome em 2020, você tem que ir no Social Security Administration mudar o nome para ficar exatamente como ele é no seu Social Security, porque senão, quando você for fazer a sua tax return, não vai bater os dados que o Social Security tem com o que o IRS tem e vai dar problema na sua declaração de imposto de renda. Aí você vai receber carta do IRS e etc. Isso é quando você consegue fazer eletrônico, porque às vezes nem eletrônico você vai conseguir fazer. Então, eu sugiro que antes você vai lá no Social Security Administrator, muda o nome, deixa tudo corretamente para você fazer a sua tax return, tá bom? Bom, gente, eu vou agora ver aqui se a gente tem mais alguma coisa aqui na perguntinha da live. E Giciara, Janaína, Elder, a posterior sugiro o Microsoft Teams gratuito. Ótimo, ok. Vamos ver isso então, Microsoft Teams. Eu tenho ele, a gente tem lá no Office Tax Server. Estou preenchendo o W4 e não sei se claim que tenho dependentes ou não. Já declara 2 dependentes, que é melhor para mim. Veja só, na verdade é o que eu falei explicando lá a sua pergunta, tá, Vânia? Se você tem dependente, já coloca o dependente. E o dependente é um dependente. Você tem uma filha, né? Então você tem um dependente. Você não tem mais do que um dependente, tá bom? Oba, três. Bônus. Andressa, olá, Andressa. A AB5 vai continuar? Tem alguma chance de cair? A AB5 vai continuar. Não sei se tem chance de cair, porque a pressão da Califórnia é alta. Inclusive, a notícia que eu vi essa semana da Califórnia foi: a Califórnia não é igual, ela não segue as mesmas leis do federal para independente contractor. A pessoa pode ser independente contractor para o federal e employee na Califórnia. Então, eu não acho que vai cair. Eu acho que a AB5 veio para ficar e é bom a pessoa ficar bem ligada na AB5, porque a Califórnia vai começar a auditar isso, com certeza. Perfeito, imaginava que assim fosse. Ok, Helder, obrigada por participar.
Meu independente contractor não precisa de calque para exercer a função, mas ele trabalha em mais de uma empresa. Isso justifica? Nem sempre, Andressa. Na verdade, eu posso te mandar um link falando quais são as regras de independente contractor na Califórnia. Tem algumas brechinhas, mas na maioria das vezes, independente contractor aqui tem que ser, tem que ter o próprio horário dele. Ele não pode ser falado o que ele vai fazer, como ele vai fazer, a hora que ele vai fazer. Ele tem que ter as ferramentas dele. Ele tem que ter uma série de coisas justificando. Ele tem que ter mais de uma pessoa trabalhando para quem ele presta serviços. Ele precisa ter uma série de coisas. Então, eu posso te mandar um link se você quiser, falando exatamente quais são os requirements para independente contractor aqui, tá bom? A AB5 é uma coisa muito importante, com certeza. Entendi, para Business Hub funciona como contractor to... Na verdade, a gente está falando em geral, business em geral na Califórnia, mas principalmente o business que é registrado no Secretary of State, LLC e Corporation, tá bom? Mas o marido dela claim e a filha como dependente, ela também. Olha, na verdade é o seguinte, você tá falando da Vânia? Na Vânia, no W4, ela não tá claim ali. Na verdade, ela tá informando que ela tem um dependente. Sim, ela fala a realidade dela, o marido fala a realidade dele. Sim. Por gentileza, tu pode fazer alguns comentários, dicas sobre o IAN? Sim, claro. O que é o IAN? O IAN é o Employer Identification Number, né? E ele, na verdade, eu vou fazer uma comparação aqui para quem estiver assistindo, geralmente é brasileiro, entender um pouquinho melhor. IAN é a mesma coisa que fosse o CNPJ no Brasil. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho um negócio que eu sempre rabisco, Tax ID, o IAN é um Tax ID. Tax ID para empresa. A gente tem Tax ID para individuals e Tax ID para empresas. IAN é o Tax ID da empresa. Quando é que você precisa de um Tax ID? Olha, aqui são inúmeros casos que você pode precisar de um Tax ID para empresa. Mas o IAN, ele vai te dar um Tax ID como pessoa jurídica. Esse é o melhor comentário que eu posso fazer agora sobre IAN, a não ser que você tenha uma pergunta específica. Obrigada. De nada, Andressa. De nada, Vânia. Jussiara, como faço para reduzir as perdas de produtos e amostras que levo para clientes? Olha, Jussiara, uma ideia que eu vou te dar. Principalmente em 2020, você consegue fazer doação de produtos que você não utiliza no seu business. Me manda um e-mail falando sobre um link sobre como proceder com isso, tá bom? Eu acho que você pode conseguir colocar isso como doação e aí deduzir isso na sua declaração. É uma ideia, tá bom? Ah, entendi, obrigada, agradeço. Gente, olha, muito obrigada por ter participado dessa Life of Hours. Muito bom estar aqui com vocês, participando. Compartilhem com seus amigos a live. Participem da eTrainingShop.com. E a nossa próxima Life of Hours vai ser na quarta-feira, às 8 horas da manhã. Lembrem, o post fica lá no grupo do Facebook Brazilian Business Califórnia. E se vocês quiserem, podem colocar a pergunta lá. Se vocês quiserem vir para a próxima live, que é na quarta-feira, fiquem à vontade. Um ótimo final de semana para vocês. Até a quarta-feira, tá bom? Obrigada. Beijo.